Enterrado nas profundezas do solo escaldante de Uttar Pradesh, em uma necrópole esquecida, arqueólogos encontraram um caixão diferente de tudo que já se viu na Índia. Selado por mais de 4.000 anos, sem marcas, sem inscrições, apenas silêncio. Mas quando a tampa se abriu, o que surgiu não era apenas um corpo, era uma cápsula do tempo genética, pele, dentes e medula óssea intactos, suficientes para uma extração completa de DNA. O resultado surpreendeu todos. Não era dravidiano, não era hinduariano, não se parecia com nada já registrado. O que esse DNA revelou poderia reescrever toda a história da civilização indiana, acender debates entre historiadores e abrir mistérios nunca antes imaginados. Quem era esse indivíduo? Um rei esquecido? Um viajante de terras distantes? Ou algo ainda mais inimaginável? E a pergunta que ecoa mais alto: poderia essa descoberta única desvendar os segredos mais profundos do passado antigo da Índia? A história da Índia não é apenas antiga, ela é insondável. Mais de 10.000 anos de registros fragmentados de impérios erguidos e derrubados, de povos que migraram e se perderam no vento, e de cidades que, mesmo monumentais, foram engolidas pelo silêncio da terra. Há quem diga que a Índia é como uma tapeçaria de 1000 cores. Quanto mais você a observa, mais percebe os fios ocultos que se entrelaçam para formar um desenho maior. No centro dessa tapeçaria brilha a civilização do Vale do Indo, uma das primeiras sociedades urbanas da humanidade. Floresceu por volta de 2.600 anos antes de Cristo. Cidades com ruas planejadas, sistemas de drenagem, casas de tijolos, sinais de uma sofisticação impressionante. E, no entanto, ela nos deixou muito pouco além de ruínas. Nenhuma língua decifrada, nenhuma explicação clara para o seu desaparecimento. Apenas um vazio perturbador. De onde vieram esses povos? E por que desapareceram sem deixar vestígios claros? Por séculos, estudiosos tentaram preencher esse vazio com teorias. Uma das mais debatidas é a da migração ariana. Tribos indo-europeias teriam atravessado as montanhas e chegado ao subcontinente após 1.500 anos antes de Cristo, alterando para sempre o tecido cultural e genético da região. Parecia uma explicação razoável, até que uma única descoberta, feita em um lugar improvável, desafiou tudo o que sabíamos. Nas planícies empoeiradas de Uttar Pradesh, longe do coração da civilização do Indo, arqueólogos escavavam o solo sem grandes expectativas. Era para ser uma investigação rotineira, apenas mais um registro de fragmentos de cerâmica e tijolos queimados. Mas, a menos de 2 metros de profundidade, eles encontraram algo que não deveria estar ali. Madeira endurecida, hermeticamente fechada, com o formato inconfundível de um caixão. Naquela época e naquele lugar, caixões não existiam. As práticas funerárias eram outras, e ainda assim, diante deles estava um sarcófago isolado, sem oferendas, sem adornos, apenas um corpo cuidadosamente envolto em linho, embebido em resina, como se alguém tivesse desejado preservar aquele indivíduo a qualquer custo. Quando abriram o caixão, o espanto só aumentou. O corpo estava surpreendentemente intacto. O crânio, mais alongado do que o comum, indicava uma fisionomia diferente. O fêmur denunciava uma altura incomum, e os dentes, ainda fixos, preservados, carregavam em si a possibilidade de um segredo maior. Foi então que um antropólogo murmurou a frase que mudaria o rumo da história: podemos extrair DNA. Nesse instante, a escavação deixou de ser um caso local. Tornou-se uma operação internacional. Equipes de Cambridge, Harvard e do Instituto Max Planck foram chamadas. Afinal, algo estava errado, muito errado. Quem era aquele homem? Por que ele estava enterrado ali em um ritual estranho à região? Meses se passaram. O processo foi árduo. Amostras se perderam, ossos frágeis se desintegraram ao menor contato, mas finalmente uma sequência genética começou a emergir, e ela trazia uma revelação chocante. Aquele indivíduo não pertencia a nenhuma linhagem conhecida no subcontinente. Seu DNA apontava para longe, muito longe, para o Cáucaso, região da atual Geórgia, Armênia e sul da Rússia. Uma distância de mais de 4.500 quilômetros. Nenhum registro de migração, nenhuma rota comercial, nada que explicasse a presença daquele homem em Uttar Pradesh há 4.000 anos. A única resposta possível estava em seu genoma. Ele carregava a assinatura da enigmática cultura Yamna, tida como ancestral das civilizações indo-europeias. Mas aqui estava a reviravolta. Esse homem morreu antes das grandes migrações Yamna alcançarem a Índia. Ou seja, ele era parte de uma chegada ainda mais antiga, secreta, silenciosa. E se essa revelação já te surpreendeu até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas possam descobrir essa história junto com você. Imagine agora as vastas estepes da Eurásia,
o vento cortando os campos dourados, um cavaleiro solitário cruzando Hindu Kush. Talvez ele fosse um nobre exilado, talvez um sacerdote em missão, talvez apenas um explorador em busca de novos horizontes. Ele não deixou templos, não deixou armas, não deixou monumentos. Apenas um túmulo lacrado escondido no coração da Índia. E a pergunta que ecoa até hoje é: teria sido apenas um acaso ou o sinal de uma migração esquecida, apagada da história? Será que esses viajantes influenciaram discretamente culturas locais antes de desaparecerem no tempo? O caixão de Uttar Pradesh não guardava apenas ossos, tá? Ele guardava um enigma, um lembrete de que a história que nos ensinaram pode ser apenas a superfície. Por baixo dela repousam segredos muito mais antigos, muito mais complexos, que agora começam a ser revelados pela única testemunha que nunca mente, o DNA. Quantos segredos ainda repousam sob a terra sagrada da Índia? Quantas histórias, quantos povos inteiros podem estar escondidos, aguardando séculos para renascer diante de nós? Basta um fragmento, uma única pista, até mesmo uma gota de sangue, para abrir portas para civilizações que acreditávamos perdidas para sempre. E o mais perturbador é perceber o quanto ainda ignoramos sobre quem realmente somos. Nosso passado não está morto. Ele respira sob nossos pés, sussurrando para aqueles que ousam escutar. Se este mistério te prendeu até aqui, prepare-se. A próxima revelação pode ser ainda mais surpreendente. E se você achou essa história intrigante, vai se impressionar com o que já está esperando por você aqui no canal. Continue curioso, continue questionando, porque o verdadeiro passado da humanidade não desapareceu. Ele apenas aguarda para ser encontrado.